Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos tratar de um assunto de suma importância, baseado na obra de ficção literária do autor Franz Kafka, Na Colônia Penal, um livro escrito em 1914, ano do início da Primeira Guerra Mundial. Antes, se inscrevam e deixem seu joinha. Vamos trabalhar. Logo no primeiro parágrafo, o oficial fala a um viajante, a um estrangeiro que chega à ilha, acerca de um aparelho peculiar, que é uma máquina que ele vai explicar, uma máquina de fazer justiça, que o oficial busca explicar ao viajante para que ele entenda a forma de se fazer justiça naquela ilha, que é uma forma muito brutal de espetacularização da violência e também tem um caráter pedagógico, além do espetáculo, porque muita gente ia à ilha, os moradores e gente vinham de fora assistir ao dia de fazer justiça. Né? Era uma máquina de tortura, e como bem o oficial fala ao viajante, ela funciona de forma praticamente autônoma. Você, ele introduzia o corpo nu do condenado na máquina e a partir dali ela se incumbia de fazer a justiça. E todos assistiam aquilo ali da forma mais, vamos por assim, prazerosa possível, porque eles viam, olhavam, percebiam a justiça sendo feita na expressão facial, no gemido abafado do torturado ali na máquina. E a máquina passava 12 longas horas torturando o condenado. E a justiça era feita na pele, no corpo, tatuando a pena. O viajante veio à ilha para observar justamente isso, a aplicabilidade da lei. Porque é uma máquina que faz a justiça. Sendo assim, o condenado que vai ser apresentado é um soldado que ele simplesmente não sabe por que ele está lá, qual foi o crime que ele cometeu, não tem como se defender porque ele não sabe nem do que ele tá, o que ele tá, aconteceu com ele. Ele está naquela situação. E o condenado também mantém uma relação muito fria, muito de alheamento, de total alienação perante aquela situação toda. Porque o oficial está apresentando, mostrando o que vai acontecer com o condenado e ele acompanha tudo aquilo ali sem entender nada, só com os olhos. Até porque o oficial fala em francês com com o estrangeiro. E o condenado também não entende, mas ele acompanha aquilo tudo, faz gestos, vai por debaixo da máquina, olha por cima e tudo mais. Claro, ele está acorrentado ali, seguro por um soldado. E ele é que vai alimentar aquela máquina de morte, aquela máquina de destruição. E a pena vai ser uma tatuagem feita no corpo dele inteiro. A tatuagem ela é cheia de ornamentos e tem a seguinte inscrição: honra teus superiores, porque ele desobedeceu um oficial, um capitão. E aí ele está sendo punido por isso. E nessa pegada, o estrangeiro pergunta para o oficial se o condenado tem alguma defesa. Nesse momento é que o oficial diz ao viajante, ele não sabe nem por que ele está sendo culpado, muito menos se falar em defesa aqui. A única, a única certeza que se tem aqui é que ele é culpado. Só disso. Agora, defesa nenhuma ele tem. Processo nenhum, o único processo que ele está respondendo é o processo de ficar na máquina e a pena ser aplicada no corpo dele.
De fato que só ele, até a máquina, ela tem esse caráter de como se fosse quase algo místico, uma iluminação, um nirvana, porque é o próprio apenado, o próprio condenado é que vai dizer o crime que ele cometeu, não confessando, mas a expressão facial dele é que vai dizer. E os que estavam ali, maravilhados com aquilo, vendo a justiça tendo seu brilho fugaz e sendo feita, aí eles observam e entendem aquilo. Essa é a máquina que tem na colônia penal. A máquina de destruição total, brutal, violência extrema. O que o oficial tenta é convencer, ao longo do tempo, é convencer o estrangeiro para falar bem dele para o novo comandante. Porque essa máquina, ela é deixada pelo antigo comandante, do qual o oficial ele se considera herdeiro, o que vai deixar o legado, que vai botar o legado deles dois para frente, porque foram eles dois, o antigo oficial, o antigo comandante e o oficial que construíram essa máquina. Construíram, na verdade, a ilha inteira. E é nisso que o comandante atual tem dificuldade. Porque essa máquina, ela conseguiu se introjetar de tal maneira na cabeça da população, do pessoal que compõe a ilha, que ela é o centro das atenções ali. De tal forma que o novo comandante ele procura desidratar, não procura mais dar vitalidade à máquina. As peças vão se quebrando e não tem mais peça de reposição. Quando vem, demora muito e é de péssima qualidade. Isso está causou uma intriga, um conflito grande entre o comandante atual e o oficial. E uma das queixas que o oficial tem é porque muitos dos seguidores do antigo comandante hoje ficam todos calados e só ele parece brigar por aquele legado que outrora animou a ilha, deu vida à ilha. E hoje a ilha parece uma ilha abandonada, onde se estabelece a colônia penal. A tal ponto do oficial chamar os antigos seguidores, não todos, como ele diz, mas alguns deles como covardes, que não aparecem. Por quê? Porque o novo comandante também tem poder. Né? E eles não querem se confronto com o novo. Mas aquela experiência de violência, de morte, ela está, vamos dizer assim, que latente naquela população. Isso quem diz é o oficial, que ela está latente ali. E ele explica isso para o viajante, de forma que quando ele voltar a conversar com o novo comandante, ele não fale, vamos dizer assim, mal, ele não veja com maus olhos aquele processo que está se dando ali, tá certo? De tal forma que a máquina ali naquela ilha, ela cumpre duas funções, uma de controle social e a outra, ela também tem uma função pedagógica, porque a população ia assistir, né? Naquele de assistir era muita gente e o antigo comandante ele dava prioridade às crianças, ou seja, às novas gerações, que observava aquela forma de fazer justiça da forma mais brutal possível, como um lazer. E isto vai normalizando a violência, aquela forma brutal de fazer justiça. A tal ponto das pessoas só entenderem justiça, aquele tipo de justiça. A justiça sentida na própria pele. Porque a justiça era tatuada na carne e ao longo dessas 12 horas, no final das 12 horas, o corpo era
praticamente cuspido da máquina dentro de um fosso, dentro de um escarpado, lá embaixo. E toda aquela população ela ia observar lá o corpo caído. E o autor mostra que elas pareciam moscas. E aí a gente vê, mais uma vez, essa questão do inseto que tem lá na Metamorfose. Pessoas transformadas em insetos. Nesse caso aqui, pessoas sem nenhum tipo de compaixão. Assim como o estrangeiro em relação ao condenado, que ele não tinha nenhum tipo de empatia por ele. Para ele ali não era um ser humano. Ele não tinha nada, não tinha nenhuma referência que pedisse para ele parar com aquilo, por exemplo. Não, né? Então, é nesse sentido aí que a gente, por exemplo, vê, para entender um pouco dessa relação desses personagens do Kafka, observar, por exemplo, o Big Brother. O Big Brother Brasil. Todos esses reality shows aqui que a gente é acostumado a ver, que ali, confinado naquelas casas luxuosas e tal, uma massa de pessoas que não se conheciam e, do nada, ter aquelas relações superficiais demais e excessivas, mas que não tem nenhum receio de mandar ninguém para o paredão. E esse paredão, a inspiração dele é fuzilamento mesmo. Entendeu? É campo de concentração nu e cru. É fuzilamento isso aí. E aí os camaradas mandam seus amigos lá, seus brothers, pro paredão. E vão pro confessionário e dizem, nós não temos compatibilidade. Nosso santo não bateu e tal e tudo mais. Mas antes estavam bebendo, chorando, se abraçando. E do nada o camarada vai diante da televisão, da câmera, e confessa para todo mundo que ele não tem compatibilidade com aquela pessoa. E a pessoa vai para o paredão, é eliminada e logo em seguida acontece outro chororô, abraça. E não dá para se entender mais nada. Ali, solidariedade zero. O que vale é o jogo de intrigas e todo tipo de safadeza. Sacanagem. Aquela forma ali de relação é que, por exemplo, a Globo quer que todos nós entendam que aquilo ali que é o verdadeiro, que aquilo ali é a realidade. Engenharia social pura. Um pouco do que o Game of Thrones também faz. Onde não tem nenhum tipo de laços sinceros e profundos de amizade, por exemplo. Aí você analisa, rapaz, mas eu estou aqui do outro lado da televisão, eu não compactuo com isso. Porque, veja só você, se sua atenção está sendo captada por aquilo ali, de certa forma, os programadores estão entendendo o que tem dentro de você. Que entendam, aquilo ali é um programa. O programa está programando você também aqui do outro lado. Como lá a máquina do Kafka. É o controle. É o controle social isso aí. O Pedro Bial deixava muitas horas, todo mundo, chegava até altas horas aí, para você dar uma espiadinha, e você ficava moldando seu comportamento, lhe controlando. Hoje em dia, tem vários tipos de como você fazer isso pela internet, então você não fica mais preso à televisão, e a televisão está perdendo muita audiência por outras formas de mídia. E aí você vê o Big Brother decadente, que eu acho que nem o Kafka conseguiu pensar tanto para captar um negócio desse, porque está botando todo tipo de aberração social ali dentro. De incesto, é o que você puder imaginar. Tudo para capturar e normalizar certos tipos de comportamento no meio da sociedade. Isso é o controle. Pensem vocês na situação dos judeus,
dos ciganos, dos aleijados, tanto na Alemanha nazista, quanto nos campos, nos gulags do seu Stalin. Só contar um pouco de uma experiência nazista, né, que os cientistas pegavam esse pessoal para fazer experiência com seres humanos. Hoje se faz com rato, né, com macaco e etc. Mas antes, nesse período, foi com gente, seres humanos, transformados em não humanos. Vale ressaltar. Transformados em não humanos, como os personagens do Kafka. Tanto os personagens aqui da colônia penal, como da Metamorfose, como os personagens de O Castelo. Então, é o seguinte, eles, os cientistas nazistas, pegavam mulheres que tinha recentemente dado à luz, e a mulher via lá, ela deu à luz a uma criança, a criança nasceu viva, e os médicos levavam para limpar a criança. Na volta, o bebê que chegava para ela era um outro bebê com problemas mentais. Essa mulher era posta numa sala e filmada ali, e observada, acompanhada 24 horas pelos cientistas, médicos de toda espécie. A tal ponto, e essa criança começava a chorar, chorava muito. A mãe dava o seio, não satisfazia, balançava, embalava e tudo mais, e não satisfazia a criança. A tal ponto dos médicos deixar lá um simulacro de arma de fogo para a mãe tirar ou a própria vida ou a vida do bebê. E pasmo, isso acontecia. Chegava um momento de total desespero, que a mulher já não dormia mais, perdia todo o sentido para chegar o mais fundo do poço possível nessas experiências horrendas. E isso acompanhado 24 horas pelos médicos. Big Brother Brasil. Experimento social puro. É daí que vem. E lá não tinha nenhum laço. O que os camaradas fizeram lá foi quebrar os laços da mãe com o bebê. Então, isso tudo é experimento social, que está sendo introjetado na cabeça, nos corações, na mente de gerações. Isso vem andando. Mas tem uma solução para isso. Tem solução para isso. Que assim como eles estão incutindo esse pensamento, esses não valores humanos nas pessoas para transformar elas em não humanas, que uma das características dos seres humanos são seus laços. Além de pensar, de ter raciocínio, inteligência e tudo, e viver em sociedade, mas para viver em sociedade tem que ter laços, né, de confiança, de amizade, de preservação do outro. Quando eu não enxergo mais no meu semelhante um outro ser humano, aí acabou. É campo de concentração puro. E é o que a gente vê cada dia mais. Só que, como na colônia penal, o camarada lá é taxado de condenado. Lá na obra do Kafka, na Metamorfose, o Gregor se transforma num inseto. A tal ponto de hoje a gente ter o Homo sapiens, que é o homem matável. Você sabe o que é um homem matável? O homem matável é o homem que se mata e ninguém é culpado pela morte dele. Não tem punibilidade. Mas a gente vai desenvolver esse pensamento em outras conversas. Vamos voltar para cá. Então, mas isso tem saída. Tem saída, esse negócio, essa engenharia social tem uma contraparte nisso. Porém, a gente tem que procurar saber o que é. Outra hora eu posso também comentar a respeito de estratégias de saída que tem. Isso ainda não está completo, a sociedade toda ainda não foi envolvida por isso. Foi de certa forma, porque o negócio está andando. Isso tudo é um processo. Para a gente concluir, a gente tem que ter em mente que
essa obra é de fundamental importância, porque uma obra de uma amplitude, é de um campo de visão que amplia horizontes, que ela foi escrita naquele contexto da Primeira Guerra. E logo em seguida a gente vê a Segunda Guerra, os campos de concentração. E hoje o negócio não parou lá. O negócio se estende até os dias de hoje. Para vocês verem uma coisa, tem essa briga, essa tensão dentro da obra do antigo comandante com o comandante atual. E no centro disso tem uma máquina, que é o legado, né? De um tentando acabar com o legado do outro. Não, isso aí o antigo comandante era retrógrado, era vamos dizer assim, um torturador, e hoje a justiça se aplica de uma outra forma. Mas vejam vocês, a população, é isso que é interessante, porque só tem naquele período, hoje é outra história, naquele período só era possível, por exemplo, o surgimento de um Hitler da vida, porque a população teve a cabeça modificada. Daí a máquina de propaganda do Goebbels, que transformou o judeu em inseto. Para você ver, ter uma noção da coisa, o judeu ou qualquer outro, para entrar no campo de concentração, dentre outras coisas, eles raspavam a cabeça, né, e borrifavam veneno na cabeça dos caras. No corpo inteiro, na verdade. Aquilo ali é uma expressão máxima daquilo ali, era um não humano. Aquilo ali era tudo menos humano. E por que o inseto, a figura do inseto? Porque o inseto, todo mundo pode matar. O inseto não é um animal. O animal, você pode sacrificar um cordeiro, um bezerro, um negócio. Você pode fazer um sacrifício. Agora o inseto não, pode matar quem. Mas a gente vai desenvolver esse pensamento posterior. E lá no Kafka, tinha isso, dessa briga. Né? A tal ponto que quando o oficial morre na própria máquina, e da ilha sai o viajante, o condenado, que não foi condenado, quem foi para o lugar dele foi o oficial, e o soldado que estava segurando, que fazia o negócio junto com o oficial. E saem eles três. E eles vão para um chá, tomar um chá. E lá eles encontram a lápide do antigo oficial dentro da casa de chá, escondidinha lá. E aí os caras dizem, quem que fez a lápide dele aqui? Os seguidores dele fizeram aqui e deixaram guardadinho. Porque eles acreditam que um dia o antigo comandante vai voltar para tomar de volta a ilha. Tá certo? Então, o que aconteceu lá nos campos é o que hoje governa a política do mundo. E esse negócio já chegou aqui para nós, no Brasil. Um exemplo são a quantidade de inquérito aí que é só trazendo gente, e não acaba nunca. Pessoas que são presas por estar em praça, velhas, senhoras, velhinhas, andando, são presas. Entendeu? E isso já aconteceu aqui em dois momentos, muito claro. Teve lá aquele tempo lá do vírus, e teve agora esse momento lá na Praça dos Três Poderes. E o inquérito rolando, sempre cabendo mais gente. E um juiz, ele julga, ele faz e acontece tudo. Sempre dizendo que nós estamos aqui para defender a democracia. Lá na colônia penal, o oficial também estava lá querendo defender a máquina. Então é o político defendendo a justiça, a máquina da justiça. Exceção pura. Isso não era para existir dentro de uma democracia, porque são os três poderes que dialogam entre si. E não que um protege o outro. Isso não existe. Mas estamos nesse patamar. Então, o que a gente tem lá na ilha de Kafka é o seguinte: uma máquina corporificada lá de ferro, né? O pessoal que alimenta a máquina com carne humana, com seres humanos. Ela se alimenta de vidas e devolve morte.
e uma plateia. Então, isso tem que ser visto de uma certa distância, uma certa amplitude. Aí você tem mais ou menos a ideia do quadro todo. Dá para você se balizar no terreno, saber o que você pode ou não pode fazer. A gente pode transplantar isso de lá para cá. Já dei os exemplos. Basta você querer pensar mais um pouco aí, fazer um esforcinho que você ampliar os horizontes. Então é isso. Porque esse tipo de situação aí, dessa máquina que quer fazer justiça a todo custo, ela só nos dá a culpa, né? Você só é culpado, você não tem defesa de nada, você nem sabe por que tá. Você tá alheio no mundo. Então, mas como eu disse, isso tem saída. Para se ter uma ideia, a pena era gravada na pele, tatuada na pele. Os nazistas fizeram isso. Tatuaram com número os judeus nos campos de concentração. Hoje, tudo se resume a um número. Todos nós temos um CPF. Você praticamente não existe dentro dessa grande máquina burocrática, o famoso sistema. Você chega lá, se identifica pelo nome, que não. Me dê seu número, o seu número do CPF, ou sua identidade. E aí sim, através de um número, você é um número. Então, vamos dizer nesses termos, tecnologias vinda de lá do campo de concentração, dentro dessa grande, que alimenta essa grande máquina burocrática. Vocês já ouviram dizer a seguinte expressão: quando uma pessoa morre, não, isso aí vai virar estatística. É um número, é um corpo, é um número. Por falar em corpo, quando o corpo cai lá no fosso, cuspido pela máquina, lá na ilha do Kafka, os próprios, o oficial e o soldado é que enterram o corpo. Não tem família para enterrar o corpo. Ninguém vai enterrar. Eles é que enterram o corpo. Então até isso foi negado. Até isso. Vocês vejam o que aconteceu há uns anos atrás aí, acho que em 2020, que o caixão era, a pessoa era enterrada de caixão fechado. Morreu? Né? Enterra logo. Vocês viram aí.